E se eu falar para vocês que 65% das cargas transportadas no Brasil são feitas pelo transporte rodoviário e 95% dos passageiros também. E se você andou de ônibus, como a maioria dos brasileiros já andou, eu tenho certeza que você já andou com o ônibus da Marco Polo. É essa empresa que eu vim aqui falar hoje. Será que vale a pena por essa empresa ainda na sua carteira? Foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo, que aí a gente vai fazer uma análise aqui dos resultados atuais da empresa, fazer uma projeção estratégica mercadológica, entender como que o mercado está enxergando a estratégia da empresa nesse ano e a longo prazo, e no final eu vou estar dizendo se eu vou estar colocando essa ação na minha carteira ou não. Então fica comigo para você entender tintim por tintim da Marco Polo. Para quem não conhece, a Marco Polo é uma empresa brasileira situada em Caxias do Sul. Hoje já é uma empresa multinacional com atuação em mais de 100 países. A companhia é uma das principais fabricantes de ônibus e micro-ônibus no Brasil e globalmente, com um portfólio que inclui veículos para transporte urbano, rodoviário, ônibus escolares e turísticos. A Marco Polo atende ao mercado nacional e exporta seus produtos para mais de 100 países, reforçando sua presença global com fábricas nos 5 continentes. E além disso, a Marco Polo também tem um banco chamado Moneo, que é um banco, ele facilita o financiamento dos seus clientes, ou seja, vai um cliente lá querer comprar um ônibus na Marco Polo, a Marco Polo fala assim, olha, eu tenho meu próprio banco aqui com financiamentos e taxas muito melhores que o mercado, e o que você acha de você estar usando esse banco aqui para fazer o financiamento do meu produto? Hoje, a Marco Polo tem aproximadamente 16 mil colaboradores. As suas operações estão situadas com fábricas no Brasil, México, Índia e África do Sul. Pessoal, aqui a gente pode ver aonde que a Marco Polo tem geração de receita, onde que ela acaba gerando a sua receita. Então, independente se ela tem fábrica ou não, são os países que ela acaba fazendo sua venda. Então, principalmente é no Brasil, mas ela tem atuação na Austrália com 13%, a Argentina vem crescendo bem, a gente vai ver no relatório gerencial que soltou agora recentemente, que até o número de vendas para a Argentina aumentou, visto que o país tem melhorado economicamente, e também para o México e China a Marco Polo também tem geração de receita. Então, pessoal, aqui a gente tem os principais negócios que a Marco Polo produz que geram receita para a empresa. Então, a gente pode ver que o principal aqui, com 36%, é o rodoviário. Basicamente, galera, o rodoviário é aquilo que é utilizado para o transporte intermunicipal, interestadual. Então, aqui, galera, são aqueles ônibus que têm capacidade de 40 a 60 passageiros. Depois a gente tem o urbano, com 28%, que basicamente o urbano é o que atende o transporte público. Aí são o famoso busão nosso aí do dia a dia. Depois a gente tem aí os volares, com 21%, que são basicamente, ele é o transporte urbano leve, né, que é fretamento, turismo local, transporte escolar, são aqueles veículos menores, de 15 a 30 pessoas, sabe? E tem o micro, que é o micro-ônibus, que daí é utilizado mais para transporte escolar, urbano leve, fretamento corporativo também é utilizado muito. Peças e outros como a gente está falando de uma fabricante, ela tem a divisão dela que vende peças de reposição ou de manutenção, né, e isso gera bastante receita para a empresa também. Pessoal, então indo aqui para o relatório gerencial da empresa, o último lançado até o momento, a gente pode ver que aqui o número de produção de carrocerias de ônibus, eles aumentaram nesse primeiro trimestre em comparado com o período anterior. Então a gente pode ver que teve um aumento praticamente em todos os principais produtos da empresa, né? Então a gente pode ver que aqui, tanto para MI é mercado interno e ME é mercado externo. Então mesmo para o que ela produziu aqui dentro no país, para o que ela produziu lá fora, ela produziu praticamente 14% a mais do que o mesmo período do ano anterior. O que é interessante falar é que aqui na parte do exterior, né, a gente pode ver que a Argentina principalmente teve um boom aqui de produção, né? A gente tem visto o país melhorar economicamente, então com certeza isso é reflexo do país, que teve mais ordens de produção aqui, e isso é um sinal muito bom para Marco Polo, tá, pessoal? A gente pode ver também que os demais países do exterior também tiveram aumento no seu volume de produção aqui. Pessoal, indo aqui para o DRE da Marco Polo, comparando o trimestre atual, o último divulgado aqui, contra o mesmo trimestre do ano anterior, o que a gente pode observar? Que em termos de lucro bruto, a empresa ficou um pouco pior na comparação aqui. Basicamente, o que é o lucro bruto? São toda a receita líquida da empresa, diminuindo o CPV, que é o custo de produto vendido aqui do período. O que aconteceu para essa redução é que houve um mix de produtos, ou seja, a empresa acabou vendendo produtos de menores margens nesse primeiro trimestre. Quando a gente vai aqui para a parte da despesa, a gente vê que houve um aumento grande aqui nas despesas com vendas. O que a gente pode tomar nota disso? Que basicamente a empresa vendeu mais no mercado externo e, consequentemente, tiveram mais comissões de vendas a serem distribuídas por conta do mercado externo ter tipos de comissões de vendas diferentes daqui do Brasil, né? Só quando a gente olha aqui nas despesas de administração, que são as despesas administrativas, que é basicamente ali salários, encargos do pessoal, a gente vê que também houve um aumento. E daí o que ele explica aqui? Ele fala basicamente que totalizou 101 milhões, que é o que a gente viu lá, que representa 6% da receita líquida,
E no ano passado era menor, mas representava 4,4% da receita. O que isso quer dizer? Basicamente, a empresa diz que houve esforços para ter uma venda maior, acabou pagando hora extra a mais para os funcionários e isso impactou ali a despesa administrativa dela. Quando a gente olha aqui para outras receitas ou despesas operacionais, a empresa não dá muito detalhes, mas o que deu a entender é que aqui no período do ano passado, a gente teve provisões e processos trabalhistas da empresa. Por isso que impactou aqui como um efeito extraordinário no período. Basicamente, são esses os resultados que fazem com que a empresa tenha um lucro operacional um pouco inferior ao do ano anterior no mesmo período, tá? Então, pessoal, o que a empresa fala aqui, né? Que no início de 2025, a gente teve uma sazonalidade nesse período, principalmente por queda aí de volume produzido associada a férias coletivas em janeiro. E aí, pessoal, o que dá para falar sobre após a divulgação de relatório gerencial aqui do primeiro trimestre? Depois da divulgação, as ações da empresa subiram. Por quê? O mercado primeiro está já se antecipando a futuros lucros que a empresa vai ter nos próximos trimestres, porque ela já viu que o segundo trimestre vai ser intenso de entrega, houve uma melhora ali nas operações internacionais, a Marco Polo conseguiu ter mais entregas ali, a perspectiva também é de aumento nos próximos trimestres do ano, e o mercado está agindo de forma positiva por conta da Marco Polo ter uma diversificação nos seus produtos. Agora está vindo a linha de elétricos aí que ela fechou parceria com a BYD, então futuramente vão ter mais entregas, principalmente para o estado de São Paulo. Outro fato interessante é que após as enchentes ali do Rio Grande do Sul, agora a fábrica retomou a sua produção e operação, então isso também o mercado viu com bons olhos. Então, pessoal, se eu pudesse resumir os resultados da empresa com uma visão mercadológica para vocês, eu digo assim, os resultados ali do primeiro trimestre teve uma sazonalidade ali de férias, de baixo volume ali de produtivo, né? É um período mais de entrega de produto, a empresa tá ali mais em stand-by, aproveitou para dar férias coletivas pra galera. Não mudou muito comparado ao primeiro trimestre do ano anterior, tá no mesmo patamar, porém a gente teve uma perspectiva de melhora no setor externo, né? No mercado externo, em países que vão passar a receber mais produtos, principalmente a Argentina. E aí, galera, entra o ponto que eu comentei no começo do vídeo. Hoje, 65% de toda a carga que é transportada no país é feito pelo transporte rodoviário. Assim como o transporte de passageiros, 95% é feito pelo rodoviário. O sistema logístico do Brasil é praticamente rodoviário. A longo prazo, a gente não tem uma perspectiva disso se tornar ferroviário, a gente não tem tipografia e estrutura pronta para isso. Então, com certeza, essa é uma empresa aí para ser considerada em carteiras visando o longo prazo. É o que eu venho falando para vocês. Na minha visão aqui, para minha carteira, para minha tomada de decisão, eu digo que faz sentido sim ter essa ação na minha carteira. A empresa, ela tem investido muito ali na renovação dos seus ativos, fazendo investimento na fábrica, na renovação de maquinário, e a gente tem visto parcerias aí estratégicas, como é o caso da BYD, que já está preparando aí para o futuro do ESG e da eletrificação aí, principalmente no estado de São Paulo, que está visando ter praticamente a maior parte da sua frota e futuramente a frota total trocada para elétrico. Então, pessoal, se você ficou até aqui, fez sentido para você, você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo que vai estar saindo aqui no canal. Só vamos dar uma olhada nos indicadores, em alguns indicadores da empresa que a gente tem aqui no Investidor 10. Então, olha que interessante. É uma empresa que ela tá há mais de 5 anos aí na bolsa, né? E é uma empresa que nunca deu prejuízo. A empresa vem pagando dividendos, é uma empresa que vem até nos últimos anos aumentando aí o seu dividendo, né? Então, atualmente ela tá na casa aí dos últimos 12 meses, né? Só lembrando que não é de 25, é dos últimos 12 meses para trás, 9,83%. Dividendo médio nos últimos 5 anos ficou na casa dos 6%. É uma empresa que ainda tá crescendo os seus dividendos, não é uma vaca leiteira aí que a gente possa chamar, que é uma empresa que paga dividendo pra caramba, mas é uma empresa que tem muito potencial. A gente pode ver aqui que o PL dela gira em torno aí da casa dos 5,82, né? O payout altíssimo da empresa. Olha o ROI dessa empresa, galera, 28,6%, um ROI muito alto. A dívida líquida sobre o EBIT, menos de 1, muito controlada a dívida. CAGR de lucro dos últimos 5 anos. Isso daqui é interessante porque a gente está falando do lucro da empresa, como ele cresceu nos últimos 5 anos de forma ponderada. Então cresceu 66%. É muito interessante os números da empresa. Então, pessoal, só para finalizar aqui, eu vou estar fazendo a aquisição dessa ação para minha carteira, só lembrando que não é recomendação de investimento, é o que faz sentido para mim e com base na minha análise, eu espero que te ajude a fazer uma análise por aí também. E se fizer sentido, você tome as suas próprias decisões. Não tome decisões com base nesse vídeo ou qualquer outro vídeo na internet, porque o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu!